Olá, este é o Balbúrdia Ambiental, o podcast do grupo PET Conexões Gestão Ambiental do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Porto Alegre. O Programa de Educação PET Tutorial é um programa federal que tem como objetivo promover a formação ampla e de qualidade acadêmica dos alunos da graduação, através da promoção de ações de pesquisa, ensino e extensão. Hoje quem vai apresentar o podcast sou eu, Rafael, o nosso colega Lúcio. Olá. E a nossa colega Ana Laura. Olá. Discentes da Licenciatura em Ciências da Natureza, eu e a Ana Laura, e da Gestão Ambiental, o Lúcio. Hoje, no nosso podcast, o nosso convidado vai ser a professora Aline Ferraz da Silva. Ela é professora aqui do nosso Instituto Federal, campus Porto Alegre. Ela é professora do PROEJA, curso de secretariado dos sistemas para a internet, superior sistema para a internet, e do nosso curso, meu e da Ana, LCE. Olá, professora Aline, tudo bem? Olá, tudo bom? Primeiramente, gostaria de agradecer a sua participação no nosso episódio e pedir para que a senhora pudesse apresentar o nosso público. Olá, pessoas. Então, agradeço o convite do PET. Já fui professora do Rafael, da Ana Laura, que muito me agradou. Então, é uma alegria estar aqui com vocês. Para falar sobre cientistas negras brasileiras. A minha formação original, a graduação é em História, tenho mestrado e doutorado em Educação. E na licenciatura agora eu estou trabalhando com História da Educação no Brasil. Já trabalhei com uma outra disciplina que chama Educação na Diversidade, que é a disciplina do curso que concentra muitos assuntos que na real deveriam ser transversais a várias disciplinas, mas que acabam ficando concentrados nessa, que é relações étnico-raciais, questões de gênero e sexualidade, questões de capacitismo, educação de jovens e adultos, escola não formal, enfim, todas essas questões que podem ser consideradas de menos prestígio por algumas pessoas, tá? Enfim, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que, para falar de cientistas negras, acho que a gente tem alguns marcadores aí, são duas coisas, são mulheres e são negras, então tem dois atravessamentos aí que já vão dificultar muito a vida dessas pessoas, afinal de contas, caso alguém ainda não saiba, a gente vive num mundo que é patriarcal, que é machista e que é racista, e que isso não são coisas da cabeça das pessoas individualmente. Claro, elas agem individualmente sobre as pessoas, mas são questões sociais, são estruturais, elas são estruturantes da sociedade. Então, mulheres, pessoas negras e, no caso da temática de hoje, mulheres negras em especial, vão ter uma quantidade absurda aí de barreiras e de desprivilégios, enfim, para iniciar suas carreiras, para viver, gente? E aí, dentro de vida, tá a carreira profissional também. Aí a segunda coisa é que eu sou uma mulher que me identifico como parda, e isso é uma coisa muito recente na minha vida. Eu sou original de Pelotas. Pelotas é uma cidade do sul do estado que foi construída em cima do trabalho de escravizados nas charqueadas. Até hoje, as famílias que são descendentes desses charqueadores ainda existem charqueadas lá, que foram transformadas em pousadas. Assim, tem uma que é pousada de charme, sabe? Então, pensa na coisa bizarra que é isso, tu ficar hospedado numa charqueada, quanto tantas violências foram feitas, tantas pessoas foram assassinadas, torturadas dentro daquele espaço, e aí tu tem ainda os descendentes, os herdeiros desse horror, e herdeiros desse capital ainda continuam ganhando dinheiro com isso. E Pelotas, por conta dessa história, ela é uma cidade que ela tem uma população negra muito grande. Em Pelotas, eu nunca fui considerada parda, parte da população negra. O que é a população negra, gente? Pardos e pretos, compõem, segundo o IBGE, não só segundo o IBGE, é uma categoria que está lá dentro por conta da pressão dos movimentos sociais. Pretos e pardos compõem a população negra brasileira. Em Pelotas, eu sempre achei que eu era branca. A minha família, que não tem, tanto meu pai quanto minha mãe, eles não têm traços claros negros, eles já são pardos, mas eles também se acham brancos. Na minha certidão diz branca. Na minha irmã também. E é uma história de uma família que, como a gente não tem claro que tem uns portugueses e uns espanhol perdido ali no meio, mas a gente não tem essa ascendência europeia, por exemplo, da pessoa que é
descendente de alemães ou de italianos, que o meu bisavô veio em 1800 e não sei o que, e aí eu tenho a certidão, eu tenho o papel, a gente não tem, né? Meu bisavô dizia que ele era filho das macegas. Para quem não sabe, macega é do mato, assim, né? Filho dos arbustos. Então, tipo, a minha linha genealógica, já que a gente está falando aqui, né, de ciências da natureza dentro do PET, ela termina no meu bisavô, do lado materno do meu bisavô, porque filho das macegas quer dizer o quê? Não sei, né, de quem que ele é filho, tipo, de algum estupro, de algum caso de amante, foi abandonado, não sei, né, ele não falava. E aí quando eu venho, e eu convivi muito a minha vida inteira com pessoas brancas, porque, né, fiz faculdade, né, tive meus pais da classe trabalhadora, sempre trabalharam para que a gente pudesse estudar, tarará, tarará, então eu muito convivi com a população, bastante população branca de Pelotas. Quando eu venho para Porto Alegre, e aí eu entro no Instituto Federal, aí começam alguns estranhamentos, né? E aí eu começo a perceber que em Porto Alegre a população negra, ela está muito mais distante, porque a cidade é maior, e ela está muito mais distante do acesso, né, a bens e serviços e das coisas do centro e da cultura, enfim, de tudo que rola, né, nesses bairros que são bairros que foram branqueados, né? Rio Branco, olha o nome do bairro, Rio Branco. Rio Branco, Montserrat, Bonfim, eram colônias africanas. Né? Pessoas que viveram a vida inteira aqui em Porto Alegre não sabem disso, sejam elas brancas ou negras, né? Muita gente não sabe disso. Tem uma quantidade absurda de quilombos urbanos aqui em Porto Alegre, inclusive o quilombo QED está sofrendo aí com a especulação imobiliária, entraram há umas 2 semanas lá, patrolaram, derrubaram casas, está rolando toda uma questão ali. E não é o primeiro, né? E provavelmente não será o último, enfim. Por que eu estou contando tudo isso, né? A gente conta a entidade do terreiro que eu frequento, ela diz que a gente tem que contar a nossa história, não para lembrar o que ela foi, mas para saber quem a gente é hoje. Então, quando eu chego aqui no IFRS, eu encontro um corpo docente e de técnicos também branco. A gente não tinha aqui o NEABI, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, a gente acaba criando, né? Eu e mais outros colegas, o professor Padilha, que já se aposentou. Que ano isso, professor? Isso foi em 2012, porque a gente foi para um evento que a gente descobriu, porque a gente teve contato com outros institutos federais, era o Encontro Nacional dos Institutos Federais em Florianópolis, e aí lá a gente descobriu que existiam os NEABIs, porque aqui essa política não estava dada ainda. E aí a gente voltou de lá, enviou um e-mail para todo mundo, para o domínio servidores lá, e disse, olha, quem quiser compor, a gente vai se reunir tal dia em tal lugar. E aí o nosso primeiro coordenador do núcleo foi o professor Padilha, um professor de educação física, um homem negro que já se aposentou. Infelizmente para nós, felizmente para ele, né, que está curtindo a vida, com saúde. Que bom. Saudade do Padilha. E aí, passado mais alguns anos, eu e a professora Renata Severo, que hoje nós somos casadas, né, somos companheiras além do trabalho, a gente montou um projeto que era Afrolinguagens. Tá? A gente montou um projeto que se chamava Afrolinguagens, que a ideia era justamente trazer discussões, né, de relações étnico-raciais, principalmente da população afro-brasileira, para dentro do Instituto, via extensão, porque a gente percebeu que isso não acontecia dentro dos currículos. Tá, isto dito, vamos para as cientistas, né? Então o Rafael, né, apresentou, eu dou aula no Proeja eu dou aula de História, e aí ontem mesmo eu estava numa aula e um estudante, o Luiz Henrique, um homem que parou de estudar durante muito tempo, trabalhou em construção civil, voltou agora, e aí eu não sei como que a gente chegou nesse assunto, mas ele citou o filme Estrelas Além do Tempo. A gente estava conversando sobre racismo, colonialidade e tal, enfim. E aí calhou, né, que eu pensei, vou lembrar do Luiz Henrique, vou citar lá no PET. Então, valeu, Luiz Henrique. Porque é um filme de 2016 que na época que ele foi lançado ele causou assim, uau, né, causou bastante comoção, porque ele apresenta a história de 3 cientistas negras que trabalharam na NASA no período da Guerra Fria, né, nos anos 60, e que, tipo assim, quem é que sabia da história dessas mulheres, gente? Ninguém sabia, né? Exatamente, invisibilidade. Eles fizeram um trabalho enorme ali, um trabalho super importante e simplesmente a NASA tirou elas dos registros. Exatamente, E aí quando aparece esse filme, ele traz essas questões, né? E eu gosto muito de trabalhar com filmes, principalmente esses que fazem uma recuperação histórica, né? Foram 3 mulheres negras, pensa. E aí a gente volta, né, àquela
aquele cruzamento lá que eu falei, né? Questões raciais e questões de gênero. Em 1960, dentro da NASA, né, que é total militarizada, tu ter 3 mulheres, e ainda por cima 3 mulheres negras, né, e em atividades que foram cruciais ali, né, naquele período. Eu não vou dar spoiler do filme, espero que vocês procurem. Tá? Mas no final eles chegam na Lua. Boa parte graças ao trabalho dela. Exatamente. Embora tenha gente que acha que ninguém chegou na Lua, mas também acha que a Terra é plana, então tá. Né? Não é o caso. Aí eu fui atrás, né, de ver, então, antes dessas mulheres, quem nos Estados Unidos, né, que foi considerada a primeira cientista. E aí também a gente tem que problematizar essa palavra ciência e cientista, né? Nos Estados Unidos, em 1942, a Marie Daly, ela se formou em Química pelo Queen's College, que é uma faculdade bem reconhecida nos Estados Unidos, em 1942, e ela foi reconhecidamente, né, Química, porque ela tinha um título, né? Sim. Antes dela, aí eu digo, mas então, antes dela, ela é a primeira mulher negra, ok. E antes dela, quem foi a primeira mulher, né? Mulher branca. Então, foi uma astrônoma, em 1848, tá? Que foi reconhecida pela Academia Americana de Artes e Ciências. Tá? Então, ela teve um reconhecimento também. Antes dela, teve uma outra mulher branca, isso tudo nos Estados Unidos, tá, gente? Em 1831, da área da paleontologia. Mas essa, como já era um período anterior, ela não teve esse reconhecimento de um órgão, né? Vamos dizer assim. Não podia. Essa validação, assim, não aconteceu. Eles não podiam ser validados. Ainda mais na paleontologia, né? Que é uma coisa, né? Até hoje já é. Exato. Da onde que saiu isso, tá? A fonte é do Royal Society of Chemistry, tá? Que, por ser Royal, né? A gente imagina que é inglês. Então, nessa página específica, não tinha nenhuma mulher negra. Né? Então é a história, né? E aí a chamada da página é a história das mulheres na ciência. E aí tu passa a página, rola, não tem nenhuma mulher negra. É inglês, né? É inglês. E aí, então, que leva a pensar isso também, né? O que é a ciência, né? O que é esse discurso científico? Que critérios tu tem que preencher para ser considerada cientista, né? Porque aquilo, por exemplo, o conhecimento dos povos africanos. Os próprios africanos que foram escravizados e levados para a região de Pelotas para charqueados, né? Tu tem toda uma técnica ali de abate de gado, porque charque é isso, tá, né, gente? Abate de gado e sangue para todo lado, uma coisa horrorosa, tá? Mas tu tem toda uma técnica de abate de gado que o charqueador não conhecia. Quem trouxe foram esses escravizados, porque eles já tinham essas técnicas de abate de gado nas suas regiões, principalmente ligadas à religiosidade, à espiritualidade, às suas atividades espirituais, que também tinham abate. Então, tá, e essa técnica, isso é ciência? Né? Sim. Aí a gente vai botar assim, no frio da ciência, né? Não seria, porque não é um método científico. Exato. Né? Mas será que. Isso é uma pergunta, uma coisa que eu já me questionei também. Tem que seguir exatamente o método científico para ser ciência. Exato. Né? O conhecimento dos povos indígenas sobre as ervas e as propriedades medicinais das ervas, né? E das plantas, enfim, toda a riqueza que tem na Amazônia, na Mata Atlântica, etc. Esse conhecimento ele não é entendido como científico? Não, ele não é, justamente por isso, porque ele não segue um método científico. E aí a gente vai ver, mas esse método ele foi criado onde? Ele foi criado por quem? Né? Tá lá o Descartes se batendo até hoje, porque ficam usando o nome dele de qualquer jeito, né? Do tal do método científico. E o Descartes queria provar a existência de Deus, né, gente? Se ninguém leu, quem não leu ainda, leiam o método de Descartes, ele queria provar matematicamente a existência de Deus. Né? E daí surge essa ideia de ciência, né, que se descola de Deus. Acho que nesses tempos a gente tem que ter muito cuidado também, né? Porque tá rolando aí todo um descrédito da ciência, né? Todo esse crescimento mundial, que não é só no Brasil, crescimento mundial do fascismo e desse neoconservadorismo, que nem conservadorismo é reacionário mesmo, né? Não é para conservar o que está aqui, é para voltar lá atrás. Exato. Desacreditando a ciência. Então, uma coisa é a gente, dentro da ciência, dentro da academia, dentro do Instituto Federal, dentro da universidade, fazer essas discussões do campo teórico, porque elas têm que acontecer, né? Porque senão esses conhecimentos, quando que eles vão entrar para dentro da universidade, se eles não são validados como ciência? Bom, então talvez o que a gente tenha que fazer é realmente discutir o conceito de ciência, mas não nesse sentido que essa gente
obtusa quer, né, que é desvalidar a ciência e a vacina não funciona. Não, gente, mesmo, não é isso. Você né? não passa um pouco assim pela questão de ter a necessidade da prova empírica? Tem certas coisas que não tem assim como comprovar dentro dos métodos convencionais. E também porque se tem uma ideia de ciência, né, que tudo é provado empiricamente. Se a gente for ver, boa parte da maior parte da ciência, principalmente na área das exatas, né, ela é teoria, né, ela é cálculo matemático. Sim, exatamente. A física toda, a física teórica toda é baseada nisso. Einstein previu o buraco negro, ele achava que era uma bizarrice o que ele previu ali matematicamente, e foi descobrido 40, 50 anos depois. E isso não está no senso comum. Né? Como é que tu explica isso para pessoas que não são letradas cientificamente? Aí a gente vai avançando, né? Bom, então se as pessoas não entendem minimamente o que é ciência, né? O que é letramento científico, como é que tu vai convencer, né? Eu acho que aí talvez a palavra seja convencer mesmo, né? Essas pessoas que dentro da ciência tu tem que ter mais gente do que não só gente branca, e não só homens. Para ver todos os vieses, né? Exatamente. Porque isso é importante, para não ficar enviesado. Assim. A gente aprende, né, lá no primeiro semestre, isso, né, que o método científico que existe, ele é prático, mas só que tem que cuidar o viés. E aí, se só tem uma parte da população que tem, assim, que faz ciência, que é validada para fazer ciência, então um grande viés, assim, ainda mais o nosso, mais da metade do nosso povo é pardo ou negro. Né? Então a gente está perdendo um viés muito importante. Acho que agora são 54, né, arredondando, né, pelo censo do IBGE da população brasileira se declara negra, são os pretos e pardos. Aí eu estava ouvindo Ciência Suja, que foi um podcast que o Rafael me indicou, aliás, indico Ciência Suja, e eles estão nessa temporada abordando racismo algorítmico e a tecnologia e o racismo, né? E de como que isso está influenciando diversas áreas. Por exemplo, já no episódio 1 eles falam da influência disso na área da saúde, né? Porque está se usando inteligência artificial para diagnósticos. Bom, mas essa inteligência artificial é alimentada por quem? Por pessoas brancas. O câncer em pessoas negras, ele não aparece nos mesmos lugares que as pessoas brancas, e isso foge. Acaba sendo desvio de curva, né? Desvio padrão, né? do algoritmo. Mas é um modo de aprendizado racializado, né? E é um modo de aprendizado racializado que é racista, né? Por quê? Porque a maioria das pessoas que trabalham com tecnologia da informação, né, com o alimento dessas inteligências artificiais, são pessoas brancas. E são homens, na maioria também, né? Para piorar um pouquinho, exato. Exclui mais e aí é uma soma, né? Porque como esse racismo é estrutural, no segundo episódio do Ciência Suja dessa temporada, eles dão um dado que é dentro da área, que aí é bem a área de vocês mesmo, né? Que é ciências exatas, ciências da terra e ciências biológicas, então são 3 áreas aí, né? Só 7,4% dos e das cientistas são pretos, pardos ou indígenas. Então, tipo assim, gente, o que? Menos de 92%, mais de 92% da ciência dessas áreas é feita por pessoas brancas. E se aí a gente for fazer um recorte de gênero, quantos por cento são mulheres, né? Isso é bastante. Né? E aí isso, né, vai causando problemas, porque as ciências, e aí lembrando que a gente está dentro de um curso de licenciatura, né, elas são transformadas em disciplinas, né, em conteúdos. E esses conteúdos, eles vão para dentro, né, das escolas, das universidades, enfim, né, também com essa marca, né, de quem faz essa ciência. Ciências humanas também passam muito por isso, né, de ter muito a visão mais branca, porque tem mais presença dessa origem branca do que qualquer outra, né? E é o caso de algumas das cientistas que nós temos hoje aqui em Paulo. Antropologia, por exemplo, né? Os estudos antropológicos feitos por brancos vai ter sempre uma visão, assim, maioria, aquele olhar ali, né? E não tanto da diversidade. Sim.
E é essa marca, né, dessa ideia de ciência ter sido criada na Europa. E as ciências humanas, elas são mais recentes ainda, né? Elas são do final do século XIX. Sim. E aí, se a gente pensar no século XIX, a gente não pode esquecer, né, que no horizonte, que não é nem no horizonte, né, mas é na base de tudo isso, está o sistema capitalista. No século XIX é quando ele está se estabelecendo. Sim. Então, essas ciências humanas que são criadas no século XIX, elas são criadas também para ter certeza que o capitalismo ia funcionar, né? E aí, né, aí falando sobre o que vai para as escolas, coloca ainda o peso das pessoas que fazem o currículo, né? Exato. São brancas, normalmente, homens brancos, ainda mais com muito dinheiro, né? Então piora mais ainda, né? Porque eu que poderia entrar e eles ainda barram muita coisa. Porque eu já tô passando dos meus 40, eu não tive história africana na minha graduação. De primeiro e ensino médio. Eu fiz história e não tive na graduação. Ah, sério? Né? Eu não fiquei certo que eu me formei no século passado, tá, gente? Mas era um curso de licenciatura em História. Em compensação, eu tive 2 semestres de História Medieval. Sendo que História Medieval é uma coisa que só aconteceu na Europa, né, gente? Sim, exatamente. É isso, feudalismo é a Europa, não aconteceu em outro lugar. E hoje, dentro do curso de História da UFPEL, História existe, né, a disciplina de História da África, mas ela ainda é optativa. Ela não é o... Claro, as pessoas acabam fazendo porque tu não tem tanta oferta assim de optativa, né? Enfim. Mas se tu quiser, tu pode não fazer, né? Eu posso escolher fazer uma optativa, sei lá, na filosofia, e aí eu compro aquele crédito e não faço a história da África, né? Porque eu posso ser um historiador racista, não é porque eu fiz história, né, que eu vou deixar de ser racista, né? Infelizmente não garante, né? Isso é uma coisa que a gente tem aprendido a duras penas, assim, né? Que estudo formal, né, conhecimento formal não garante pessoas melhores, né? Que é o que deveria, né? A história da nossa cultura sempre é assim, né, contada a partir da presença europeia, né? Uhum. É citado a presença africana, a presença asiática, então, mas a presença europeia, a história é contada sempre na origem europeia. Sim, como contribuições, né? A Beatriz Nascimento, que é uma das cientistas, ela é historiadora, né? Mas é ainda. Ela trazia muito essa questão, assim, de isso nos anos 70 já, de que, e aí ela vai falar especificamente do negro, né? Da população negra, de como a cultura e todo o trabalho e tudo que a população negra que foi escravizada e trazida para o Brasil fez, que construiu a riqueza desse país, é tratado como contribuição. Então nós temos contribuição na cultura, no samba, na alimentação, na feijoada, na religião. Não é contribuição, é base dessa sociedade. Sim. Né? E foi tanto base econômica, de construção da riqueza do país e de muitas famílias, quanto base cultural, né? E ela incomodou muita gente, a Beatriz, assim, na época dela. Agora eu vou falar uma palavra da moda, né? Que é espero que isso não caia em maus ouvidos. Mas, enfim, a intersecção, né? Interseccionalidade, tá? Que é uma palavra que é um conceito, na real, né? Que tem sido bastante utilizado quando se fala nesse cruzamento de raça e de gênero. Ele foi cunhado já lá nos anos 90 por uma professora de direito, professora pesquisadora e ativista dos direitos humanos, a Kimberly Crenshaw. Ela é professora de direito na Universidade da Califórnia, né, na UCLA, e em Columbia, que são duas também, né, mega universidades assim, dos Estados Unidos, a partir de uma experiência que ela teve, vocês podem jogar na Wikipédia aí, né, de acompanhar um julgamento de uma mulher negra que estava processando uma empresa que não tinha admitido ela. Não vou contar, vou deixar a curiosidade para vocês irem atrás. Então aí, a partir disso, ela cunhou esse termo interseccionalidade para mostrar que, olha, uma coisa é tu ser negro e tu ser homem, outra coisa é tu ser negro e tu ser mulher. Uma coisa é tu ser mulher e ser branca, né? Então, uma mulher negra, ela tem mais atravessamentos, ela tem mais questões, ela sofre mais preconceito na sociedade de forma geral, machismo e racismo, né? E como essas coisas vão atrapalhar a vida dela, né? Porque no final é isso, atrapalha a vida das pessoas. Só que aqui no Brasil, a gente já teve uma pensadora, uma filósofa, antropóloga, que foi a Lélia Gonzalez, que já nos anos 80 ela já estava levantando essa
essa lebre da raça e do gênero, né, de como essas coisas se cruzam. E aí, voltada para o Brasil, né, na cultura brasileira. Ela tem um artigo bem conhecido dela, que está disponível, é super fácil de achar aí nas redes, que ela apresentou no Congresso Nacional Pesquisa em Ciência Social em 1984. Tá? A maioria das pessoas que estão ouvindo não era nem nascida. Eu já. Felizmente. Eu também não queria ter 20 anos hoje. Ela seria nossa professora. Então, olha só. Em 84, então, a Lélia Gonzalez ela já estava trazendo essa questão, né, desse cruzamento de raça e gênero. O nome do artigo é Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. E além, e tem uma coisa muito massa na Lélia, que é além dela trazer essa novidade, porque até então, assim, né, dentro das ciências humanas, anos 70, anos 80, até os 90 ali, o foco era a classe, luta de classe. Né? Então, tipo, se tu o problema é a classe, o problema é tu ser pobre e ser explorado pelo capital. Não importa se tu é negro, se tu é branco, se tu é amarelo, se tu é verde. E não, né, gente? Porque, de novo, né, uma coisa é tu ser um homem branco metalúrgico, outra coisa é tu ser um homem negro metalúrgico, tu ser uma mulher branca metalúrgica, tu ser uma mulher negra metalúrgica. Né? Então, a forma como ela escreve esse artigo, ela já coloca dentro do discurso científico acadêmico uma forma de falar que não é a forma padrão acadêmica. Então, acho que esse questionamento, né, que a gente estava falando da ciência, e aí não sou eu que digo isso, né, eu estou repetindo coisas aqui de um monte de gente que já pensou isso antes e de conversas mil que eu já tive, né, passa por essa discussão da linguagem acadêmica. O que se exige ali? Porque tem um formato, né, o método científico ele tem um formato. Sim. Por exemplo, aqui dentro do campus, a gente tem, não só do nosso campus, é dentro do Instituto Federal, na real, quando a gente propõe projetos de pesquisa ou de extensão, a gente preenche um formulário, né? Vocês são bolsistas, vocês devem conhecer esses formulários. Sim. E ele vem num formato que é o formato das ciências exatas, né? Então, eu que sou da área das ciências humanas, a minha companheira Renata, que é da área da letras, e outras pessoas aqui que trabalham com outras áreas, com a pedagogia, enfim, tem dificuldade. Aliás, a gente não tem dificuldade porque a gente sabe como preencher, porque a gente foi letrada cientificamente, sim. Então a gente sabe preencher o formulário. Mas a dificuldade está em ter que fazer isso, porque dá raiva, gente, entendeu? Porque é aquela coisa assim, método, como é que é, não é equipamentos, como é que chama, diz aí, materiais, exato, né? Materiais. Porque é uma coisa me lembra muito a coisa da química, né? Sim. Resultados, tarará, nesse formato. Né? Aqui no PET a gente está agora no final do ano, a gente está fazendo isso, né? Formulário do final do ano, né? O que a gente fez, o que a gente não fez. E é muito interessante. Resultados. Às vezes a gente não tem o resultado, mas é obrigado a botar qualquer resultado ali. Espera, porque senão o formulário não vai. Exatamente. Né? É bem assim. E aí cola com a coisa, né, dos sistemas de internet, de tecnologia da informação, porque aí quando a gente reclama, as pessoas, mas é o sistema. Que é a mesma resposta que não vou fazer propaganda dessa gente, mas do maior buscador que todo mundo usa na internet, é a mesma resposta que eles dão quando o resultado de pesquisa deles, tu coloca lá, gorila, e nas imagens aparece uma pessoa negra. É o sistema. Sim, mas gente, o sistema foi feito por quem? Exato. Caiu do céu, brotou do chão, que nem erva daninha? Não, né? Então, tipo, esse formulário, ele poderia ser adaptado para as outras áreas do conhecimento. Mas não, a gente tem essa coisa de que ciência, né, é a ciência dura, é a ciência exata, padronizada, exatamente. Mas desculpa interromper, mas toda essa questão, toda a questão acadêmica é muito científica e metodológica, até para fazer inscrição no vestibular. Muitas pessoas negras e indígenas não conseguem por não ter esse letramento. E é horrível. Eu fui uma que quase não consegui ingressar porque faltou documento, porque eu não entendi o edital. Exato. E não mudou. O último edital agora também tem um monte de gente com problema de E aí a gente tem, né, essa ideia, né, de uma inclusão, e os institutos federais, quem nunca leu, leia, tá, os documentos de fundação dos institutos federais, o foco dele é a inclusão social de todo mundo que está aí, né? E
Como que tu faz um processo seletivo que a pessoa já tem que conseguir entender aquele edital que é horroroso, que eu que leio edital a vida inteira não consigo, não aguento ler aquele negócio. Sim. Sabe? Longo, aí tu tem que fazer online, aí tu tem que ter porque vai fazer no celular isso. Não tem. Não, mas é o sistema. É o sistema, é o né? sistema. E aí, como é que a gente faz, né? Então, vamos questionar esse sistema. Como que se questiona esse sistema? Bom, a gente tem que ter ferramentas, né? A gente tem que saber questionar por dentro, né? E aí vamos voltar lá porque a senhora falou nisso, representatividade. Exatamente. Quem é que está fazendo o sistema? Vamos pegar o nosso SSI aqui, a senhora dá aula. Quantas mulheres negras fazem SSI aqui? Né? Na turma desse semestre, que eu tinha originalmente, acho que eram matriculados, eram 17 pessoas, tinha 3 mulheres, de 17, dessas uma era negra. 1 em 17. 1 em 17. Muito bem. Né? Nossa, é menos de 5%. Sim, né? 6%. A gente enxerga isso no próprio corpo docente. Exato. Sim, claro. Exatamente. A gente encontra isso. E a coisa da raça e da identificação é muito interessante também, porque eu tenho certeza assim, que eu tenho colegas que não me veem como uma pessoa parda. E eu, sendo uma pessoa parda, eu estou dentro da população negra. Eu tenho colegas que eu tenho certeza que me veem como uma pessoa branca. Mas, enfim, eu também me vi como uma pessoa branca durante muitos anos. Então, e colocar essas coisas e dizer, né, isso também faz parte da representatividade. A senhora ensinou isso no primeiro semestre lá sobre nem lembro. Se vê. Que bom! Eu lembro que a senhora ensinou. Aí eu peguei, porque assim, eu tenho um bisavô meu que é negro, que ele foi adotado. Eu tô com meu cabelo bem crespinho assim, porque a minha família toda é mais profilado. Aí ele foi adotado. A minha avó fala muito assim que ele foi adotado porque ele sofria maus tratos, porque ele tinha sido adotado por outra família e a família basicamente pegou ele para ser um escravo moderno, vamos dizer assim. E aí daí eu fui adotado novamente, aí essa outra família assim tratou ele. Aí eu tenho ele e é muito interessante que eu nunca me considerei negro, né? Mesmo tendo ali, mas não tem nada a ver, né? E eu te vi, quando a senhora ensinou isso, eu parei pra pensar nisso mesmo. Não sou, com certeza não sou, tô longe de ser. E aí uma das coisas que todas essas, tanto a Lélia quanto a Beatriz Nascimento, elas traziam muito, a Beatriz especialmente, aqui no Brasil, né, o racismo ele é fenotípico, né? Ele não é genotípico. Nos Estados Unidos, provavelmente tu poderia te dizer negro, né? Porque tu tem um antecedente, um ancestral muito próximo, porque bisavô é muito próximo, né? Que é negro. Mas por quê? Porque lá a construção tanto do racismo quanto do movimento negro e desse reconhecimento se deu de outra forma, não tem comparação. E a Beatriz Nascimento, ela marcava muito isso, né? Olha, o racismo e a questão do negro, no Brasil é uma coisa, nos Estados Unidos é outra. Vamos parar de se comparar, vamos parar de importar esses conceitos. Ela batia muito em cima disso, né? Então aqui não dá, porque aqui ele é de cor de pele mesmo. Né? Exato, não façamos isso, né? Alerta! Nunca me considerei. Se liga, gente, nunca me considerei. Política de cotas, gente, não é genotipo. Enfim, trazendo a Beatriz, né? Ela foi nunca li Beatriz na faculdade, né? Eu acho, e assim, há pouco tempo atrás que eu me dei conta disso, que eu acho que a única referência negra que eu tive na minha formação de graduação foi o Muniz Sodré, e quando eu li ninguém me disse que ele era negro, porque também anos 90, não tinha internet, não tinha, ninguém comprava livro, era tudo xerox, nunca vi uma foto do Muniz Sodré quando eu estava na graduação, e meus professores e professoras todos brancos, eu não tive um professor negro na graduação, tá? Nunca ocorreu a eles dizer isso, porque, né? Por quê? Né? A ciência é neutra. O fazer científico ele é neutro, né? Só que a quem serve essa neutralidade? Sim, exatamente. Né? A mesma coisa, né? Essa ideia de que o branco, ele é neutro, ele não tem referência. Ele é a referência, então ele é neutro. Não, também existem diferentes etnias de população caucasiana. Né? O holandês, ele não é igual ao italiano. Né? E não vão ser reconhecidos, vão ter questões aí dentro da própria Europa, né? de racismo e xenofobia que vão rolar entre populações brancas. Né? Nos Estados Unidos também ocorre com os irlandeses. Exato, né? Exato. Então é isso. Só que o que se constrói, né? Que o branco
ele é essa referência e, portanto, ele é o neutro. Os outros que se acomodem no entorno. Exato. Eu gosto de assistir alguns podcasts de um sobre evolução, né? E é muito interessante ver que todo mundo pega o que foi feito. Primeiro no racismo americano é que o branco é superior, né? Mas, cara, o branco veio depois do homem negro. Nós só surgimos. Quem é branco lá no nossos antepassados eram os neandertais, cara. E todo mundo fala que eles eram bem desenvolvidos comparado, entendeu? Então é isso que a gente tem que pensar nisso, não é? A gente não pode. Essa visão pequena da coisa, não é só o. Aí eu posso estar enganado, professora. Edite isso se eu estiver muito enganado, por favor. Mas é aquela visão, porque assim, claro, o racismo nasceu também de uma briga de classe também, né? Olha, eu sou superior a você. Entendeu? Aí, olha, eu sou branco, então é por isso que você é inferior. Ele tem alguns estudos aí, e aí tem o pessoal lá do Modernidade e Colonialidade, que é um grupo que se formou nos anos 90, que vai vincular diretamente, né, o desenvolvimento do capitalismo e da modernidade ao racismo. Tô enganado. Ao racismo e a esse processo colonial, que tipo assim, a Europa só virou o que é a Europa por causa do colonialismo e do racismo, porque foi o racismo que permitiu. Exatamente. E o capitalismo ele só se desenvolve em cima disso. Sim. E aí alguns desses estudiosos e outros também já antes deles vão dizer que tem aí um período de formação dos Estados nacionais europeus que a questão era de Estado. Né, era uma questão de território, de origem, mas de origem com relação tipo, ao teu reino e o meu reino. E isso, aos poucos, vai virando e vai se tornando uma questão racial, né, na medida em que os estados vão se formando. Que é dentro do processo de construção do capitalismo também, né, porque a formação dos estados nacionais é o que permite que o capitalismo se desenvolva. A Beatriz Nascimento, tu falou antes, né, Lúcio, da coisa da antropologia, desses homens brancos, ela vai citar aqui nesse livro, eu trouxe Beatriz Nascimento, quilombola e intelectual, editora Filhos da África, tá? São vários textos, vários artigos da Beatriz, e em algum momento aqui ela cita o Gilberto Freire, do Casa Grande Senzala, né? Que ele diz, o Rio de Janeiro, porque é o cara do tal da miscigenação, né? Que no Brasil não tem racismo porque teve muita miscigenação. E aí ele diz, mas assim, ele mesmo se contradiz na mesma obra, né? Porque em algum momento ele diz assim, o Rio de Janeiro era impossível de se transitar, de se viver no século XIX, porque era cheio de preto. Aí daqui a pouco, lá num outro momento da obra, ele diz, não, mas no Brasil o racismo não acontece porque houve uma grande miscigenação. Né? Quando tu escreveu aquilo lá, tu estava sendo o quê? Né? Dizendo que não dava transitar no Rio porque tá cheio de preto. Bom, enfim. E aí eu me lembrei, né, que agora foi aprovado, né, o feriado nacional do 20 de novembro, finalmente. Nacional. Essa semana. Só falta o presidente sancionar. Ai dele! Não, acho que não. Depois de tirado mais uma mulher ainda da STF, foi isso que tem que fazer. Mas aí qual, né, vai ser já está acontecendo aí de repercussão disso? Cadê o dia do feriado nacional do branco, da consciência branca? Consciência branca. Né? Então, tipo assim, gente, né? Não. Brasil, a população branca, ela sempre foi beneficiada. Mas eu sou pobre. Sim, mas aí é uma questão de classe. Sim. Né? Porque um pobre negro e um pobre branco, o pobre branco ainda vai ter vantagem porque é branco e a nossa sociedade é racista. Aquele experimento que a gente fala lá no início da faculdade, dos passos, né? Quantos passos você tá pra frente, quantos passos você tá pra trás. Eu nasci em tal lugar. Né? Aí tu vai botando, aí tu vê, né? Bem claro. É o jogo esqueci o nome. Do privilégio, né? Do privilégio, exatamente. A gente tem que saber os nossos privilégios, né? Eu só quero fazer um comentário em relação à racialização, até falei isso no TCC, né? As pessoas esquecem, mas as pessoas brancas também são racializadas, também são etnias, porque entendo que historicamente eles se acham superiores e tudo mais. Não entendo. Que não são superiores. Entendo, mas não aceito. Entendo, mas não aceito. Mas também são raças. Pessoas brancas são raças. Pessoas brancas, a raça branca, a cor branca é raça e também é etnia. Por mais que seja uma etnia cópia,
Cópia. Eu acho que é cópia. Eu não sei se eles têm umas... Geneticamente falando, são influenciáveis, assim. Pegam um pouquinho de cada cultura, porque é isso. Sim. Porque é isso. Pega um pouquinho de cada cultura, se apropriam e é minha. É minha cultura. Nesse quesito nesse sentido. Nesse sentido eu também acho. Não existe uma... desculpa. Não existe uma cultura branca, vamos dizer assim. Não existe, é verdade. Tem que ter razão. A pizza não é italiana. Exatamente. Batata não existia na Alemanha. Foi daqui do continente americano. Sim, não. Nesse sentido tem razão. Cartão também chinês. Então, por aí vai. Não, e aí pensando em termos de ciência, né, vamos pensar lá nos números árabes, né, o zero. A Europa tirou o zero da onde? Né? Do contato com as civilizações, com grupos árabes, porque senão, como é que a gente ia ter inteligência artificial 010101 hoje, se não tivesse lá atrás, né? E quem levou para a Europa a cultura árabe? Os mouros árabes. O que é mouro? Né? São os árabes de pele escura. Sim. Né? Quando tiveram lá, que tomaram conta da Península Ibérica. Sim, foi. Então, quer dizer, vai se apropriando das coisas, né? E como se aquilo ali fosse teu. E isso é dominação, né? Sim. A dominação, ela não é só econômica, né? Ela é cultural e talvez ela seja a primeira. Né, quando tu tira, né, quando tu te apropria da cultura de um povo, tu usa a história desse povo, tu conta a história desse povo do teu jeito, essa é a primeira dominação. Depois vem as outras, provavelmente. Né? A econômica ela vai ser uma consequência disso. Né? Sim. A Beatriz Nascimento vai falar de uma música do Vinícius, que ele diz: eu sou o branco mais preto do Brasil. E isso, ela começa contando uma história que ela foi... não me lembro se era um congresso, se foi dentro de uma aula, enfim, ela era da USP, né? Estava fazendo mestrado na USP, da Universidade de São Paulo. Então pensa, nos anos 70, plena ditadura militar no Brasil, a USP, dentro de um curso de história, que é um curso que é bem masculinizado, assim, não são muitas mulheres, né? Dentro da área da pesquisa, principalmente, quando vai para a licenciatura tu acaba tendo mais mulheres. Tá lá a Beatriz Nascimento, que é uma mulher negra, né, incomodando, porque o tempo inteiro ela tá dizendo, gente, tem que ter mais preto dentro da USP. Sim. E não é só preto homem, tem que ter mais mulher. E aí ela tá enchendo o saco dos caras o tempo inteiro. E aí ela vai para eu acho que é um evento, é uma palestra, alguma coisa assim, e um rapaz branco faz uma crítica ao trabalho dela, uma crítica totalmente infundada, e ele diz, porque eu pesquisei isso, pesquisei tal coisa, eu sou um pesquisador mais preto que tu. Bom, né, gente? Aí ela diz assim, quando aceitamos e acreditamos na democracia racial brasileira, quando aceitamos frases como eu sou o branco mais preto do Brasil, que é o Samba da Bênção do Vinícius de Moraes, como é que a gente consegue fazer, né, para melhorar, né, para melhorar não, como é que a gente consegue fazer para se livrar disso que ela está chamando aqui de complexos, né, mas que é o racismo, né? Quando a gente aceita, quando acreditamos que apesar de tudo, abre aspas, contribuímos para a formação da etnia brasileira através da culinária e da música, fecha aspas, como que era a maioria dos livros de história e geografia, estamos contribuindo para fazer a nossa cultura. Então ela estava o tempo inteiro chamando a intelectualidade negra, né, para se posicionar. Tipo, a gente não pode continuar repetindo essas coisas, né? E essa repetição, né, de que a contribuição foi de escravos. Então tu tem lá a menina e o menino negro na sala de aula ouvindo a vida inteira, né, Ana Laura, de que foi escravo, e é isso. E aí ele passou batido dentro da aula de história, né? E não, gente, não é isso, né? Esse não é o foco. Quilombo, né? Quilombo não era um agrupamento de escravos, era um agrupamento de rebeldes, né? Sim. É isso, né? Não é isso, é de quem resistiu a isso. Tu não é escravo, né? Tu deixou de ser, tu nunca foi, né? Tu foi escravizado. E aí também a importância de focar no processo, né? Uhum. Dizer, ele foi escravo. Não, ele foi escravizado, porque escravo é uma condição, né? Parece que a pessoa nasceu. Não, a pessoa sofreu um processo de escravização. E aí, de novo, volta essa briga pela linguagem, né? Termo bem mais correto. Exato, porque faz toda a diferença tu dizer. Ele foi escravizado. Não, ele não foi escravo. Não, porque isso não é uma condição natural. Né? Exato. E aí ela vai dizer assim, não aceito mais nenhuma forma de paternalismo, especialmente intelectual.
Como um jovem branco, eu adquiri instrumentos para o meu conhecimento através do estudo da história, na qual acredito totalmente. São instrumentos, e isso aqui é bem interessante que ela fala, né? São instrumentos adquiridos na cultura branca ou ocidental. Portanto, nada deixa a dever a ele. Entretanto, como me disse a pessoa que mais amo, um negro, meu marido, as coisas que reflito neste momento já existiam no ventre de minha mãe, num quilombo qualquer do Nordeste, na África, onde já não quero nem posso mais voltar. Portanto, em minha raça, na história do ser humano, que era isso que eu estava falando, onde surge a história do ser humano. Né? E aí toda uma recuperação de ancestralidade, né? Que não passa por essa ciência e por esse conhecimento acadêmico, escrito, que é o que a gente toma como conhecimento válido. Né? E aí acho que tem uma grande questão de que como que a gente vai fazer para esse conhecimento que destoa tanto assim, né, do que se entende como um conhecimento válido, um conhecimento acadêmico, um conhecimento científico, passar a ser válido. Porque também não é a troco de nada que pessoas negras, pessoas indígenas se sentem totalmente excluídas dentro de uma universidade, dentro de um curso superior. Né? Não se reconhecem como o trabalho de TCC, vou adiantar para nossos ouvintes da Ana Laura traz, não se reconhecem no currículo. E aí esse currículo num sentido que não é só aquilo lá que é o conteúdo, mas nas próprias relações, não um currículo no sentido amplo. Sim. Esse reconhecimento não acontece? Bom, todas as referências bibliográficas são de gente branca. Né? A forma de fazer pesquisa, a forma de escrever, a forma de falar, tem toda uma ritualística que é de gente branca. Né? Então, como que se faz? Acho que a ideia é aquilombamentos assim, dentro desses espaços. Porque por si só esses espaços não vão mudar. Né? Esses espaços eles mudam quando a galera que está de fora começa a chegar e exigir essas... Mas que por enquanto ainda é uma luta muito desigual, né? Porque o exercício do poder é total desigual. E muitas vezes solitária. Exatamente. Sim, na época dela. Sim, que ela se vê sozinha praticamente. Ela sofreu um processo assim, de adoecimento mental, ela acabou não terminando o mestrado dela, depois ela volta alguns anos, depois termina numa outra área, não termina na história, né? E sofre uma morte violenta que foi um feminicídio, né? Ela foi defender uma amiga que estava sendo agredida pelo companheiro. E o companheiro estava sendo agredida por um cara com quem ela... Não era companheiro. Não era companheiro. Estava sendo agredida pelo cara que era marido, sei lá, o namorado, e o cara mata ela. Puxa. Então, e aí uma carreira que foi interrompida assim, de uma forma absurda, mas que não é uma forma que é distante da realidade da maioria das pessoas negras desse país, né? No mundo e principalmente no Brasil. Né? Tanto mulheres quanto homens, principalmente homens, mas as mulheres dentro dos casos de feminicídio no Brasil estão no topo também. São a maioria. São a maioria das mulheres negras. E aí, continuando, né, dentro dessa... Vamos falar, Lélia já faleceu, Beatriz já faleceu, então vamos falar das vivas, né? Sueli Carneiro e Djamila Ribeiro, que eu acho que são duas, assim... A Djamila, principalmente, porque ela tem uma inserção bem grande, assim, nas novas gerações. Sim, sim. Ela coloca questões de filosofia de uma maneira muito simples, muito... Já nessa briga por uma disputa linguística, né? De que, tipo, olha, filosofia não tem que ser difícil. Porque ela é uma ferramenta, é isso que a Beatriz fala, né? Eu aprendi com as ferramentas lá da história, que é uma história europeia, né? Como vocês estavam, das ciências humanas europeias, mas eu posso usar essas ferramentas, né? Mas para isso eu tenho que me apropriar delas, né? Então, se essas disciplinas, elas continuam com seus conceitos lá, com um vocabulário absurdo, né? Que só entende quem é iniciado, né? Quem já tem uma bagagem intelectual, aí não adianta. E a Sueli Carneiro, ela é filósofa também, e ela vai trazer, ela é uma das fundadoras do GL10, que é um portal muito massa também, vale a pena dar uma olhada, tá? Que não é só um portal jornalístico, ele tá ligado a várias frentes aí de combate ao racismo, e ela tá aí, e produz, e a Sueli, além de tudo, ela é escritora, né? Também de literatura, né? Ela sim, então uma acadêmica que escreve literatura, isso é um luxo, né? Porque às vezes a gente fica só nas coisas muito chatas, assim, escrevendo essa coisa. Voltando lá pro início, a parte do sistema, né? Exatamente. É um sistema importante também, essa questão de tira a filosofia, coloca a filosofia. Exato. Sociologia, tira, coloca. As duas são uma representação importante. Exatamente. E aí a gente vai pensar, né? Por que a Base Nacional Curricular ficou com essa cara?
né? Porque vem aí médium de 6 anos, né, depois do golpe, de uma destruição que, tipo, não tem que ter filosofia, não tem que ter sociologia. Para que as pessoas vão pensar? Não, segue o teu percurso formativo, né? E é um retrocesso à reforma Capanema, lá da época do Vargas. Sim. Né? Que é o que dividiu lá o tal do científico, ginasial e tal. Se tu fazia tu não tinha condições de prestar vestibular porque tu não tinha as disciplinas. E é a mesma coisa, só muda o nome. Assim. Enfim. Só que agora é que tu faz ensino médio público, tu não vai ter chance do vestibular. Exato. Privado tu vai ter. Agora mudou, na verdade botou bem claro. Escancarou, exatamente. Não é mais velada a coisa. E aí qual vai ser o espaço, né? E aí tu vai ter uma elite, que é uma elite econômica, que vai se perpetuar como elite intelectual, né? Que vai continuar tendo os postos de comando. Gente, né? O que é isso, né? Não dá, né? Então, de novo, né? O pessoal tem que estar nas áreas, né? Tem que estar na ciência, tem que estar na academia, tem que estar... Né? E qual é o papel, nosso papel e o papel do poder público? Tem que ter políticas públicas. Né? A Nilma Lino Gomes, né, que já foi ministra da Igualdade Racial, ela da área da pedagogia, né, ela vai dizer que, olha, uma política, ela teve aqui, né, no campus, agora já nem sei se foi esse ano passado, fazendo uma aula inaugural. Foi esse ano, né, foi no primeiro semestre de 2023. Que ela vai dizer que política pública para a educação, ela não pode ser só para a educação, né? Porque tu tem que vir junto à política pública da saúde, tu tem que vir junto à política pública da renda, porque não adianta nada tu colocar o jovem, seja no ensino básico ou seja no ensino superior, e tu não dá condições para essa criatura se manter lá dentro, seja condições de saúde, né? Como condições de renda, de se manter mesmo, de subsistência, né? E aí vai passar por segurança alimentar, vai passar por transporte, vai passar por uma série de coisas, né? Não podem ser políticas isoladas, porque senão não vai funcionar, vai continuar sendo, né, essas tentativas e erros e poucos acertos assim que a gente tem. Acontece aqui em Porto Alegre, não vou falar o nome da vereadora, mas tem vereadora dizendo que as crianças não podiam receber almoço depois do dia da manhã, né? Da manhã de estudo. Que isso é um absurdo, porque já não está mais no horário de aula. Então porque a gente vai poupar, né? Porque claro, e aí essa ideia, e aí de novo, né, o nosso amigo, que não é nosso amigo, é amigo de algumas pessoas, o capitalismo, porque aí tu trata a educação como uma questão de gasto. Exato. E não como uma questão de investimento. Exatamente. Educação é investimento, não é gasto. Pode ser. O que é gasto é ignorância. Exatamente. Já dizia Brizola. Os interesses, né? Os interesses. Mas é isso, Mas então, e aí, só pra não dizer, mas então tá, nas ciências só tem mulher negra nas humanas, né? Porque várias aqui, né, da que a gente citou, são mulheres de ciências humanas. Tu trouxe algumas, né? Eu trouxe a Jaqueline Góes de Jesus. Ela é graduada em biomedicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Já tem mestrado em biotecnologia. Aí já na nossa área, né, Ana? Mais da biologia. Claro, a gente é médico, né? Mas biologia, né? Sim. Essa aqui ela foi integrou a equipe que mapeou os primeiros genomas do coronavírus. Que agora, se não fosse ela, nós não teríamos a vacina tão cedo, né? Porque usaram isso para fazer as primeiras vacinas, né? E mais gente teria morrido. Talvez gerações daqui a alguns anos só vão descobrir isso quando fizerem um filme sobre ela. Exatamente. Né? Volta aquela questão das cientistas da NASA. Citaram o nome dela, assim, mas... Por cima. Foi o quê? Uma semana de... Sim. 5 minutos de fama e acabou, assim. E a outra aqui que eu dei uma olhada também são duas daí mais... na nossa área, que na verdade é física, né? Mas ela é a Catemari Rosa. Ela queria ser física, mas ela fez mestrado em ensino de filosofia e história. E aí o doutorando em educação científica. Interessante, educação científica. Hoje ela integra o grupo de trabalho de minorias na física, dentro da Sociedade Brasileira de Física. Aí já nas ciências das ciências sociais, nas ciências dura, né? E de novo vou fazer propaganda do Ciência Suja, né? Pode fazer propaganda, uma das coisas é essa pesquisa, né, que mostra ali só 7,4% de pessoas negras, de pesquisadores e pesquisadoras negras na área de ciências da terra, ciências biológicas e ciências exatas, né?
que aí é um pesquisador que fez esse trabalho, eu não vou lembrar o nome do menino, mas está lá no podcast. E uma das pessoas que eles entrevistam é a Nina da Hora. O nome dele é ótimo, e da Hora é o nome mesmo, né, o sobrenome dela. Ana Carolina da Hora, ela tem 28 aninhos, tá? Da ciência da computação, então, tipo assim, quer falar de ciência exata? Né, brasileira da ciência da computação, e ela trabalha com justiça algorítmica, que é justamente isso que a gente está falando, né? Perceber, denunciar, né, esses vieses racializados das inteligências artificiais, dos programas, etc., e combater isso, né? O que é uma grande questão, por exemplo, que ela traz hoje em dia? É o reconhecimento facial pela polícia, né? Já teve inúmeros casos de pessoas que foram levadas para a delegacia até tu conseguir provar que tu não é aquela pessoa, né? Ah, mas e identidade, e dedo, e não sei o que. Gente, isso funciona se tu não é negro. Sim. Porque se tu for negro, tu tá apanhando antes de poder dizer que eu sou João, entende? E aí... Então, de advertência. Exato. E aí esse reconhecimento está sendo utilizado para procurar criminosos. E aí é uma confusão absurda, porque a maneira como a inteligência artificial é alimentada é racista, né? Porque ela vai buscar onde? No que está disponível. O que está disponível? Se dentro dessa área a maioria das pessoas, a esmagadora maioria das pessoas, né, são brancas e são homens, né? Então tem muitas coisas aí interessantes que estão rolando nessa área de justiça algorítmica, e essa fica aí a dica de buscar o trabalho dessa menina, Ana Carolina da Hora, super jovem, né? 28 anos. Imagina. E porque é uma área também de pessoas muito jovens, né? Sim. Porque ela muda o tempo inteiro. Sim, essa sim é... Assim, é inesgotável, né, o assunto, mas eu acho que o que fica é pensar a ciência, né? É o que o Ocidente entende como tal, né? Até quando a gente vai continuar pensando ciência dessa maneira? Porque isso ajuda a manter, por exemplo, mulheres negras cientistas fora desse escopo, né? Não aparece, tu não dá visibilidade, né? Elas custam a chegar lá, quando chegam, acabam sendo escanteadas, né? Tem sempre um homem branco para aparecer na frente. Exatamente. Né? Mas acho que é isso. E acho que a importância, assim, né, finalizando, de que exista uma branquitude aliada, né? Porque a luta contra o racismo, ela não pode ser só das pessoas negras, né? As pessoas negras sofrem o racismo, não só as pessoas negras, né, mas falando aqui especificamente da população negra, sofrem esse racismo. E é uma luta inglória, eu não vou dizer porque tem muitas, já se venceu muita coisa aí, mas é uma luta desgastante, é difícil, é complicado. E se tu não tiver aliados dentro da branquitude, que são pessoas que estão em posições que podem fazer uma grande diferença, essa luta vai ficar mais difícil ainda, né? Então acho que o papel, né, das pessoas que se identificam como brancas é aquilo que a Angela Davis, né, que é outra referência aí, né? Que também já falava desses atravessamentos, né? Tem um livro dela que chama Raça, Classe e Gênero, que ela vai dizer, olha, uma frase que agora está estampada em várias camisetas, né? Não basta não ser racista, tu tem que ser antirracista. Exatamente. Tem que contribuir para a luta antirracista. E isso é o papel das pessoas brancas também, porque racismo não foi inventado pelas pessoas negras, nem pelas pessoas indígenas, né? Enfim, nem por todos aqueles que pelos não brancos. Né? E não existe racismo reverso. Não existe. Não existe nem Dia da Consciência Branca. Não vai existir. Não edita isso, mano. Obrigado, professora. Agradeço muito a sua presença, assim, apresentar o nosso podcast. Com certeza esse podcast vai ser... Então, foi ótimo, né? Foi muito instrutivo. E eu queria saber se a senhora quer deixar algum último recado. Eu acho que o último recado é esse, assim, ó. Lutar contra o racismo é compromisso de todo mundo. Então, coloquem esses óculos, tá? Porque quando a gente começa a colocar o óculos das questões raciais, a gente começa a perceber, tipo, olha os lugares que tu vai. Quantas pessoas negras, quantas pessoas não brancas estão ali? Essas pessoas estão aonde? Elas estão no bar como clientes ou elas estão como trabalhadores desse bar? Na festa que tu vai,
né? Os lugares que tu frequenta, na tua escola, na universidade, no teu trabalho. Quem são as posições de chefia dentro do teu trabalho? Né? Que eu acho que isso já é um bom começo, assim, porque se incomodar, você está no bom caminho. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, colegas. Não deixe de seguir PET nas nossas redes sociais, tanto no Instagram, tanto no YouTube. É @PET Conexões. Muito obrigado, gente.